Glória a Deus. Aleluia, Deus é bom. Você já se alegrou com Ele nesse dia? Ele já está na casa, glória a Deus por isso. Vamos cingir os lombos, culto de doutrina. Hoje é doutrina, não é profético, amém? Abra a Bíblia de vocês rapidinho no livro que nós estamos estudando. 1 Coríntios, capítulo 3. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 3. 1 Coríntios, capítulo 3, de 1 ao 3. Vamos ler até o 5. Todos acharam? E eu, irmãos, não pude falar a vós como a espirituais, mas como a carnais, como a bebês em Cristo. Digam comigo, bebês em Cristo. Mais uma vez, bebês em Cristo. Eu alimentei-vos com leite e não com alimento sólido. Porque até agora não fostes capazes de suportar, nem mesmo agora sois capazes, porque ainda sois carnais. Pois, havendo entre vós inveja, contendas e divisões, não sois carnais e andais como os homens? Porque enquanto um diz, eu sou de Paulo, e outro, eu sou de Apolo, não sois carnais? Quem então é Paulo? E quem é Apolo, senão ministros pelos quais crestes? Conforme o Senhor deu a cada um. Eu tenho plantado, Apolo regado, mas Deus é que dá o crescimento. Pai, nós te louvamos, glorificamos e exaltamos o teu nome. Senhor, já sentimos, Pai, a tua presença neste ambiente. Papai, muito obrigado, Senhor da glória, porque estamos aqui, Pai, te adorando, te exaltando. Eu sei, Pai, que o Senhor já começou a operar no nosso meio. Eu sei, Pai, que é noite do sobrenatural acontecer, é noite de milagres acontecer, é noite, Pai, de cura ser estabelecida, é noite, Pai, do extraordinário do Senhor, porque nós estamos aqui para entender que o Senhor tem para nós é bom, é perfeito e é agradável. E eu já começo, Pai, a declarar que o Senhor vai fazer muito mais além daquilo que pedimos ou pensamos, porque há um poder dentro de nós, e nós agora liberamos. Você pode agora, em um minutinho, começar a falar línguas estranhas, começar a chamar o céu neste lugar. Nós cremos, Senhor, nós cremos no poder da tua palavra, nós cremos, Senhor, que está tudo disponível à nossa disposição. Nós cremos, Pai, que é noite do extraordinário, é noite de milagres neste lugar, porque está escrito: se creres, verás a glória, se creres, verás a glória. Nós cremos, Senhor, nós cremos que iremos ver a tua glória em todas as áreas da nossa vida. Nós cremos, porque não é nada sobre nós, é tudo sobre o Senhor. Agora, com o dedo de profeta, fale com quem está do teu lado para seu irmão, diga: Deus vai manifestar a glória dele na sua vida, porque você é instrumento da glória de Deus. Você é veículo da glória de Deus. Aleluia. Podeis assentar. Obrigado, Jesus, pela tua presença. Para você que não veio terça-feira passada, a pregação anterior, Paulo está falando para a igreja de Coríntios. Como era a igreja de Coríntios? Era uma igreja que tinha muitos dons. Era uma igreja que tinha línguas estranhas, profetas. Era uma igreja que vivia, no poder do Espírito. Mas também era uma igreja que ainda estava carnal.
Era uma igreja onde muitos ainda estavam sem querer crescer. Por quê? Porque para eles lá não era muito diferente de hoje, não. O conceito, né, daquela igreja, de onde ela estava estabelecida, era um ambiente onde a promiscuidade era terrível, aonde o mundanismo, né, invadia as igrejas. E, além disso, além do mundanismo, a prostituição, a libertinagem está querendo invadir a igreja, também tinha outro agravante. Qual era, pastora? O povo, esse povo, ele era muito guiado pelos eruditos. Ele amava aqueles sermões bonitos, aqueles que tinham muita eloquência ao falar. Afinal, eles eram considerados, né, os gregos, os inteligentes, os eruditos, os filósofos. Então, o que é que acontece dentro da igreja? Começaram a ter alguns problemas. Um dos problemas Paulo está dizendo aqui, inveja e, consequentemente, toda vez que tem inveja, há discórdia, há contendas, né? E, junto com isso, divisões. Por quê? Porque se existia um grupo que era geralmente formado pelos hebreus convertidos, estava se apegando às doutrinas, de outro lado tinha aqueles que eram gregos, também convencidos, aonde prezava muito isso que eu acabei de falar, a boa pregação, um bom sermão, e nós somos já sabido que Paulo, no começo do 1 Coríntios, do capítulo 2, ele deixa bem claro que ele deixou para trás todo conhecimento humano e pregava só Cristo. E Cristo que é crucificado. Então, aquela outra turma que estava olhando só para quem era eloquente, em vez de estar querendo ficar do lado de Paulo, ficava do lado de Apolo. Por quê? Porque Apolo era um erudito. Apolo era conhecedor profundo da palavra. Era aquele cara que, quando subia no altar, falava de tal maneira que muitos admiravam. E aí agora tinha acontecendo essas divisões. E, além disso, ainda também tinha uma outra turma que dizia: eu sou de Jesus. Eu não sou nem de Paulo, nem de Pedro, nem de Apolo, eu sou de Jesus. Era aqueles insubordinados que acham que não podia ser orientado por líder nenhum. Será que existe ainda hoje em dia? Aí, Paulo, no capítulo 2, eu estou fazendo uma pincelada do que nós estudamos do capítulo 2. Paulo traz uma consciência para eles primeiro, dizendo o que Deus tem para eles, que olho não viu, coração de homem nenhum subiu, nem ouvido nunca ouviu, para aqueles que amam a Deus, mas que essas revelações só poderiam acontecer a partir do momento que eles se tornassem espirituais. Porque enquanto não se tornassem espirituais, eles jamais poderiam viver, e nem ver, e nem sentir, e nem entender o que Deus tinha para eles. Agora, no capítulo 3, Paulo desce o farrapo de vez. Ele diz assim: olha, igreja, eu tenho tentado falar com vocês. Eu não pude falar a vocês como espirituais. Ele está dizendo, eu tinha coisas para te revelar, eu tinha coisas grandes para passar para vocês, mas vocês ainda teimam em ser carnais. E ele fala, como há bebês em Cristo. Antes de eu continuar isso aqui, eu quero te falar sobre qual é a proposta do Evangelho. Bote aí para mim, Efésios 4:13. Efésios 4:13 está dizendo qual é a proposta do Evangelho. A proposta do Evangelho é até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus,
a homem perfeito, à medida da estatura, da plenitude de... O evangelho, a proposta do evangelho é fazer você crescer, amadurecer de tal maneira que se pareça com Cristo. Então, o evangelho, a proposta do evangelho é que nós venhamos crescer a esse nível de maturidade espiritual para chegar à estatura, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Até porque nós só vamos poder viver a plenitude que Jesus veio trazer para nós lá em João 10:10, a partir do momento que nos tornemos o quê? Espirituais. Não adianta você dizer, eu tenho promessa de Deus. Todos nós temos. Todos nós aqui temos. Mas não é porque você tem promessa que vai acontecer. A promessa está esperando você amadurecer. Porque a Bíblia vai dizer que enquanto é bebê, enquanto é criança, apesar de ser herdeiro, tem tutor tomando conta. Então, é necessário, é primordial, é imprescindível nós entendermos que não tem como viver as promessas de Deus sem maturidade espiritual. E aí nós vamos entender o que Paulo está dizendo aqui. A primeira coisa que Paulo está dizendo, uma característica de quem é beber. Vamos lá? Não ouve. Não ouve. Quem já tem bebê aqui, levante a mão. Como é que uma criança faz quando é beber? Ela não ouve. Os psiquiatras, né, pediatras, psiquiatras dizem que uma criança, principalmente quanto mais beber, ela não vai ouvir. Vai crescendo. E quanto mais você diz, não faça, não faça, o que é que ela faz? Ela não te ouve. É uma característica de crente beber. Ela não gosta de ouvir. Não ouve. Isso Paulo está dizendo. Eu tenho tentado falar com vocês. Mas vocês teimam em continuar sendo bebê. É errado ser bebê? Não. Todo mundo aqui já passou da fase de beber. Se você nasceu grande, você é anomalia. Então ninguém se converte hoje e é maduro amanhã. Não. Todos nós passamos por esse processo. E eu acho bonito que às vezes eu me lembro lá atrás de coisas que eu passei quando era bebê infantil e que não entendia. Mas hoje eu rio. Hoje eu acho graça e entendo muitas vezes aqueles que chegam na igreja a beber. Eu digo, vai chegar o tempo. Mas você sabe que para você sair desse lugar, não depende mais de Deus. Agora somos nós que temos que tomar a decisão. Ou continuar a beber, ou crescer. Agora diga para quem está do teu lado. Crescer dói. Amadurecer dói. Pastora, mas eu estou passando, a senhora não sabe. É para crescimento, é para maturidade. Não vou nem falar de filho, que filho eu te falei aqui domingo. Eu estou falando agora de maturidade espiritual. É isso que Paulo está dizendo aqui. Você já opera, beleza, muitos aí já pregam, já tem ministério, muitos aí é profeta, mas ainda estão como bebês. Teimam em querer ser bebês. E isso aí é o problema. Quando o bebê não quer crescer, você já viu criança grande fazer conversinha de bebê, mamãe, papai. O que é que a gente dá? Coisa feia. Você não tem idade mais para isso, não é assim? A criança, quando recebe dengo demais, ela não quer crescer, quem já viu? Aí, quando o irmãozinho nasce, para não querer perder o lugar, aí fica querendo imitar as coisas do irmãozinho, sim ou não? Criança grande e bebê vai se tornar ridículo. Aí cabe o pai e a mãe dizer, você não tem mais idade para isso não. Já passou essa fase.
Você já é grande. Você não pode mais ter esse comportamento, porque não cabe mais. Oh, barabaste. Papai está falando, ei, não cabe mais. Então vamos entender. O que é que bebezinho faz? A primeira coisa que é, diga, não ouve. E quando não ouve, não pode aprender. Diga comigo, quem não ouve, não aprende. Segunda coisa, e quando começa a ouvir e vai responder, qual é a resposta dele? Quem sabe? Não. É ou não é? Qual é a primeira frase que o bebê fala? Não. Ah, é o que crente bebê gosta. É não. Não. Por quê? Porque ele está tão envolvido ainda no mundinho deles. Ele está fechado no mundinho dele. E nós sabemos que toda criança ela é egocêntrica, sim ou não? Toda criança é o quê? É egoísta. Tudo gira ao redor dele. Eita, Jesus. Tem crente bebê aqui? Tudo tem que ser como ele quer, porque ele se fechou ali no mundinho dele. Ele é bebê. É por isso que você vai ver crianças brincando, crianças grandes. Se entrar uma criança bebê no meio, pode esperar ali, vai ter contenda. Por quê? Porque ele vai querer o brinquedinho do colega. É ou não é? Aqui, pastor Ricardo tem 3. Aí pode estar as duas mais velhas brincando. Se a pequena entrar no jogo, pode se preparar que vai ter contenda. Não é assim, não? Por quê? Porque o bebê, ele está fechado no mundinho dele. É que para mim, eu quero, é meu, é meu, é meu. Tudo é para mim. É isso que Paulo está dizendo. Crente bebê. É isso que Paulo está falando. Enquanto você é bebê, você só pensa em você. Tudo é para você. Você se fecha no seu mundinho. Quer saber de ninguém? Falo com ninguém. Só vou para a igreja mesmo. E olhe, e uns ainda estão vindo para a igreja, outros nem vêm mais. Estou aqui, está tudo bem comigo, pastora. Eu assisto de casa. Em casa eu assisto o que eu quero. E a mensagem que eu quero. Crente bebê. Ele decidiu ficar ali numa bolha porque ele não quer ser contrariado. É ou não é? Ele é altamente egocêntrico, para não dizer egoísta. É assim, é um cristão que não quer crescer. Porque você só vai crescer se relacionando. Um bebê que não quer crescer, ele não escuta. Ele não ouve conselhos. Ele só faz o que ele quer. Tudo é para ele. Tudo é como ele quer. Quem conhece a gente assim, não diga nada não. Sim ou não? É por isso que Jesus diz assim, ó, deixa eu falar. Jesus diz assim, que ninguém entrará no reino dos céus se não for como uma criança. Só que Paulo não está falando de criança. Porque quando sai do estágio de bebê, estou falando de crente, ele passa para seu estágio de criança. Ele quer crescer. Ele saiu do estágio de bebê. Como criança, ele quer aprender. Todo mundo passa por essa fase. Sabe como é aquela fase de bebê? Você quer comer Bíblia. Ou bebê não, de criança. Você quer comer Bíblia. Você quer aprender. Claro que vai ter algumas atitudes, porque afinal de contas você é criança. Mas Jesus disse assim, ó, ninguém entrará no reino dos céus se não for igual a uma criança. O que é que Jesus está falando? Que a gente tem que continuar criança o tempo todo? Não. A capacidade de ser ensinável. Aí você vai ver o que é que os psicólogos dizem, que de 1 a 7 anos
Olhe para cá. O cérebro da criança dá um pou. Se os pais bem soubessem, invista na vida dos seus filhos de 0 a 7 anos, de 1 a 7 anos. Porque para aprender numa velocidade. Aí Jesus diz: sejam como uma criança. Tem esse desejo ensinável. Agora, o problema é crente que não quer sair do lugar de bebê. Crente que insiste em não crescer. Vai se tornar anão espiritual. Raquítico espiritual. Segunda característica de crente bebê, ele se rebela. Ele desobedece com muita facilidade. É ou não é? Você fala com a criança, o bebezinho aqui agora, quando você vai ver, não bote o dedo ali. Quando ele vai ver, ó, ele faz. A minha neta fica assim, ó, nem olha para mim, ó. Zoe, não pode. Quando ela vê, ela já parou, ela vai de novo. Não obedece. É bebê. Faz tudo de novo. Você já viu crente? Bebê erra no mesmo erro não sei quantas vezes. Não ouve. Não obedece. E quando abre a boca é um não. Viu? Vai tomar banho? Não. Vai escovar o dente? Não. Não. Crente bebê. Terceira característica, Paulo está falando aí, do crente bebê, ele sente inveja. Está aqui. Não é por isso, ele faz uma pergunta, não é por isso que tudo isso está acontecendo entre vocês, crente bebê. Aqui. Porque eu ainda sou as carnais. É por isso que ainda há inveja, porque vocês ainda são carnais. E aí o crente carnal, ele não entende. Porque acontece na vida do irmão e na vida dele não. O que ele não entendeu ainda é que a promessa é para crente maduro. Porque assim, querido, Deus não vai fazer o que te prometeu, ele já fez. O haja de Deus já foi liberado quando diz, Deus não falou nada a meu respeito, vai ler Bíblia. Se você acha que Deus não te prometeu nada, vá ler a Bíblia. Porque aqui tem inúmeras promessas que é para mim e que é para você. O crente maduro, ele não precisa que o profeta se levante e diga, eis que te digo. O crente maduro sabe o que está escrito. É por isso que Jó, no momento de dor, de sofrimento, ele procurou Deus de um lado, procurou de outro. Deus não falou não, Deus não disse nada. Eu abraço a palavra, está escrito e acabou. Você pode levantar a mão e dizer, está escrito, a meu respeito, acabou. O crente infantil. Senhor, se o Senhor não falar comigo hoje, se o Senhor não falar comigo hoje, eu não volto mais para a igreja. Usa, Senhor, por favor, usa para mim, eu preciso ouvir o Senhor. Deus está falando. Ele não precisa dizer isso que te digo. A palavra é viva, a palavra é eficaz, ela é poderosa, ela separa o que é da alma e o que é do espírito. Aleluia. O crente bebê, carnal, ele anda causando sempre conflitos. Ele sempre cria confusão de passo. Você conhece assim? Mas não diga nada. O crente carnal vê problema em tudo e em todos. Porque o problema não está nos outros, está nele.
Eu fui agredida outro dia, não fisicamente, mas verbalmente. Eu fui agredida e não adorar o Senhor. A mulher, eu digo, meu Deus, está doente. Aquilo ali me ofendeu de tal maneira de eu não vou mais poder pregar. Ai, a mulher me insultou, quem ela pensa que eu sou? Eu não. Olhei para ela, senti misericórdia e pena. Por quê? Porque eu sou uma crente madura. Crente maduro não precisa bonitinha, fofinha. Crente maduro tem que estar sempre preparado para essas coisas. Até porque é bonito. Você se tornou espiritual. E vai ter hora que o diabo vai olhar para você com uma fúria. Aí o crente espiritual, eu sei quem está por detrás. Aí você se alegra, em vez de se entristecer. Quem está me ouvindo? Eu saí de lá, como foi, pastora Leliane? Vem coisa grande aí para mim, o diabo está furioso com a minha vida. Mas o crente carnal, ele vai tremer. Queria dizer liberdade, queria pegar, queria fazer, sim ou não? Quando eu falei para o meu filho, por que minha mãe fez isso? Eu digo, sim, crente carnal. Então ele sempre vai estar criando confusão, discórdia. Quer conhecer um crente carnal? Não concordo. Não é bem assim, não. Não é bem assim, não. Quer dizer, pastora, que eu sendo um crente maduro não pode discordar? Discordar? Pode, normal, você tem raciocínio. Mas a sua não concordância você leva para o joelho. Senhor, me esclarece isso aqui. Porque eu não entendi. A minha pastora pregou e eu não entendi. Me esclarece isso aqui, Espírito Santo. Porque você é espiritual. E eu, graças a Deus, que eu não prego nada fora da Bíblia. O que eu estou pregando está na Bíblia. Paulo falando bem claro, vocês são bebês. Aí eu estou dizendo as características de bebê. Aleluia. Pastora, mas não tem problema, volto a dizer. Não tem problema de você ser bebê. Tem pouco tempo, ainda não entendeu. Porque olha para cá. Tempo de igreja não determina maturidade espiritual. Vou repetir isso. Tempo de crente não determina maturidade espiritual. Até porque você pode estar 10, 20, 30 anos dentro da igreja e continuar sendo crente e beber. Teimar em não crescer. Inveja e contenda. Quarto, bebê sempre apresenta desculpa. Você já viu o bebê como é? Criança? Nunca a culpa foi dele. Foi da irmã, foi do irmão. Foi eu não, mamãe. Não foi eu não. Foi ele. Nunca assume nada, sim ou não. Ele vai procurar sempre o culpado. Crente bebê. Nada é sobre ele. É sempre sobre o outro. A culpa é do meu marido, a culpa é da minha esposa, a culpa é do meu filho, a culpa é do vizinho. Ele sempre procura desculpa para os erros dele. Já o crente maduro é diferente. Eu amo Abigail, o testemunho de Abigail. Eu acho aquilo lindo. A Bíblia diz que ela era casada com um homem de Belial. Quando a Bíblia fala de um homem Belial, é um homem ordinário, que não valia nada, sem escrúpulos, sem caráter. E um homem desse jeito, ele não valoriza a mulher. Mas ela se posicionou. Aí nós conhecemos, Davi pega alguns homens dele, porque tinha servido a ele lá outrora, e manda pedir alguns alimentos. Por quê? Porque o povo dele, o exército dele estava passando necessidade e precisava. Vai lá, ele não vai se opor não, porque eu fui bênção na vida dele. Quando os homens chegam lá na porta dele, o que é que ele diz? Nabal, o que é que ele diz? Quem é Davi? Quem é ele para eu dar alguma coisa a ele? Quem ele pensa que ele é? O que é que Davi disse que ia fazer?
Pegou 400 homens, vou destruir, vou matar todo mundo lá. Não vai ficar um sequer em pé, vivo. Quando ela fica sabendo, a esposa de Nabal, ela pega todos os mantimentos necessários para suprir as necessidades. Porque crente maduro, ele está sempre querendo suprir a necessidade do próximo. Ele não pensa nele mesmo. Foi e levou. Quando ela chega diante de Davi, o que é que ela diz? A culpa é? Ela não disse, a culpa é daquele homem que não vale nada. A culpa é daquele homem que não presta. Aquele cachaceiro. Ela falou isso? A culpa é minha. Porque não estava, na hora que você mandou, eu não estava na minha casa. Mas eis aí tudo que você precisa. E aí aconselhou, porque o crente maduro, Davi ia carregar nas costas dele um crime de várias pessoas inocentes. Ela disse, não faça isso, meu senhor. Porque eu sei que o Senhor será rei em Israel. Crente maduro, ela vê além. Não faça isso com o seu reinado. Não carregue nas costas sangue de inocente. Ele não vale a pena, meu senhor. Davi olha para ela. Oh, glória! Sabe o que aconteceu? Ela chega em casa. O homem estava como? Embriagado. Ela acusou ele. Rapaz, olha o que você ia fazer. Ela ficou calada. O crente maduro sabe exatamente a hora de falar. No outro dia, a Bíblia diz que ele já estava são. Ela contou o que tinha acontecido. Ele ficou estarrecido e a Bíblia diz o quê? Que ele morreu. O crente maduro sabe porque sabe que Deus age a favor dele. Já vou liberar uma palavra para alguém aqui. Se posicione, fique na sua posição, que o teu Deus é Pai. Porque você é um crente maduro. Crente bebê sempre procura uma desculpa. 5. Estou terminando. O crente bebê, ele não pensa duas vezes, ele já vai falando. E ele começa a apontar erro do irmão. Você já viu o crente bebê? É ele saber que o irmão está errado, começa. Crente bebê. Porque o crente maduro vive a palavra e a palavra manda a gente ser escudeiro do nosso irmão. Eita glória! É ou não é, pastor Ricardo? Escudeiro, sabe o que é? Não é ser conivente? Não. Não é ser conivente. É você entender que o mau comportamento de seu irmão afeta o evangelho. Então você cobre, mas você vai diretamente para ele. Meu irmão, você está errado nisso. Meu irmão, está errado isso. O nome do Senhor está sendo escandalizado por causa do seu mau comportamento. Você é sincero com ele. Não é falar pelas costas. Não é propagar o erro do irmão. Porque a Bíblia diz, quem pensa que está de pé, cuidado para que não caia. O crente bebê, ele sempre acha que ele é inatingível. Só em pensar isso, você já está caído, irmãos. Só em você pensar que nunca pode sair desse pedestal, você já está no chão. Porque o crente maduro está sempre sabendo que tem que estar na dependência da cruz, todo dia e toda hora. Quer que eu te diga uma coisa? Se papai afrouxar um pouquinho assim, a gente vai direto para o pecado. É as misericórdias do Senhor que se renovam a cada dia na nossa vida. Então, aprenda a não julgar seu irmão, a não apontar o dedo do seu irmão. Estenda a mão. Irmão, eu soube que a irmã está... Não soube não. E é? Não sabendo não, minha irmã. Deixa isso para lá. Isso deve ser boato. Não seja jornalista do inferno. Agora o diabo inventou aí de um fuxico gospel. Isso é coisa de Satanás.
E o pior de tudo, o crente ainda perde tempo para estar no fuxico gospel. Tem fuxiqueiro? Ah, é fuxiqueiro também, é. Isso. Está se tornando fuxiqueiro igual. Rapaz, a Bíblia diz que tudo que sai da nossa boca é para edificação. Eu não preciso saber de quem caiu, de quem está se prostituindo, quem está adulterando. Eu preciso saber quem está se levantando. E por último, o crente bebê não sabe lidar com as frustrações. Não sabe. Mesmo lendo o tempo todo, e eu aqui ensino a palavra. Mesmo você lendo o tempo todo Hebreus 12. Versículo 4. Ah, é? Tem que passar por provações. Mas quando a provação chega, murmura. Reclama. Está fazendo tudo certo. Por que isso, Senhor? Esquece. Porque ainda é carnal. Volto a repetir. Eu não estou falando com quem é criança. Eu estou falando com aqueles que teimam em continuar sendo bebê. O crente bebê não pode tirar a chupeta da boca. Já viu o bebê? Não sabe ser contrariado. O crente maduro, ele suporta as frustrações. Ele suporta a pressão. Porque ele conhece a palavra. Ele sabe que não tem como crescer sem pressão. Diga a pressão. É para me tornar maduro. Ó, o crente bebê. O negócio aperta, a primeira coisa que faz, não vou para a igreja, não. Que adianta, Senhor, eu ir para a igreja? Eu oro, eu faço tudo e nada acontece. Você está duvidando da palavra. Eu sei que tem hora que as emoções dão um pico. Eu sei que eu já vivi isso. Tem hora que dá vontade de chutar o pau da barraca. Quem nunca sentiu essa vontade de desistir? Todo mundo. Se você nunca sentiu vontade de desistir, é porque você nunca sofreu pressão. Então, se você nunca sentiu vontade de desistir, é porque ainda você está como crente bebê. Porque a gente parece que fica numa bolha. Intocável. Não, agora eu estou na igreja e nada mais de mal acontece comigo. Não. Volto a repetir, Hebreus 12, versículo 5. Tem que aprender a suportar as provações. Porque não tem como você crescer sem elas. Diga a eles. Não tem como você amadurecer sem as provações. As provações não é para te matar, é para te fazer amadurecer. Você nunca vai ver, olha para cá, um homem e uma mulher de sucesso, brilhando, glorificando o nome do Senhor, vai ver o processo que ela passou, e ele passou. Vá ver qual foi o processo. Fome, dor, enfermidade, calúnia, traição, humilhação. Crente maduro, ele aprende ao quê? Perseverar. Não existe crente... Gálatas 4, 1, 7, bote aí. 1 a 7. Agora digo que o herdeiro, enquanto criança, em nada difere do servo, do escravo. Ainda que seja senhor de... Mas está sobre tutores e administradores. Até ao tempo determinado por seu pai.
Deixa eu explicar isso aqui. Você sabe que tem anjos cuidando daquilo que é teu? Tem ímpio, eu falei isso aqui domingo, não foi? Tem ímpio cuidando do que é seu. Vou falar. Tem ímpio acumulando riquezas para ser transferido para você. Continue. Assim também nós, quando éramos crianças, estávamos escravizados pelos rudimentos do mundo. 4. Mas quando veio a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu filho nascido de mulher, nascido sobre a lei, aquilo que eu preguei domingo. 5. Para redimir os que estavam sobre a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. 6, isso é gostoso. E porque vós sois filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho aos vossos corações, que clama, Abba, Pai. 7. Portanto, já não é mais escravo, mas filho. E se és filho, então, és também o quê? Herdeiro de Deus por meio de Jesus Cristo. Quando a Bíblia está dizendo que você estava sendo escravo do rudimento desse mundo, é escravo dos seus pensamentos, escravo das suas emoções, escravo das suas dores, escravo de pensamentos ainda mundanos, o pecado te escravizando, o vício te escravizando, mas você não entende que Jesus veio e te libertou, Ele te tirou do império das trevas e te transformou. Agora, para aí. Está escrito, não está escrito? Eu fui transferido, repita aí, eu fui transferido, não, transportado. Sabe o que é ser transportado? Estava aqui, automaticamente eu estou aqui. Transportado. Automaticamente eu saí de um lugar e fui para o outro, ok? Todo mundo já entendeu isso, né? E por que ainda muitas vezes eu continuo? A enfermidade me dominando, a opressão me dominando, a ansiedade me dominando. Por quê? Porque ainda estou como crente bebê. Sempre sendo guiado pelos meus sentimentos. Sem obedecer. Querido, a maturidade, foi falado aqui na estante, vai acontecer quando você se submeter aos princípios. E isso não é fácil. Mas quando você decide obedecer, aí eu falo como aquela mulher do fluxo de sangue. Aquela mulher estava amarrada no lugar de quê? Da dor. Do mesmo jeito você pode estar amarrada aí agora, com esse sentimento, com essa enfermidade, com essa angústia no teu coração, com essa dor na alma. E eu lhe garanto que por mais dor que você esteja aqui, você não estava como aquela mulher. Debilitada fisicamente, emocionalmente, sozinha, abandonada, a alma lá embaixo, a autoestima lá nem embaixo estava lá, nem existia mais. Porque uma pessoa mal cheirosa, fedorenta, principalmente mulher gosta de se sentir bonita. Mulher gosta de um perfume, mulher gosta de uma roupa nova. Além de tudo, a mulher perdeu tudo que tinha. Ela olhava para a vida dela, não tem esperança mais para mim, não. Acabou, agora só morte. Vivia num ambiente que só via gente, oi, gemendo de dor. Então, aquela mulher só via no ouvido dela dores. Minha mãe é idosa, fica lá na minha casa, e é só dor aqui, dor ali. Eu disse, minha mãe, eu não aguento mais ouvir falar de dor. Não, você tem hora que não suporta. Só enfermidade, só remédio, só dor. Eu digo, para, pelo amor de Deus. Tem hora que você não suporta só ouvir falar de dor. Imagine aquela mulher. Mas ela ouviu falar. Só ouviu falar. Não, pare. Só ouviu falar. Ela não estava num ambiente desse de milagre, não, irmãos.
Ela não estava aqui recebendo, receba! Não, 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 não. O que aquela mulher ouvia só era dor. Mas ela tirou os ouvidos do lugar da dor. Não, aí eu penso assim, cabeça de pregador. A casa, ninguém podia entrar. Na casa que ela ficava, só as consideradas imundas, mulheres menstruadas, que ia para aquela casa passar os dias. Então, de um lado, ela só via dor. Aquela mulher ouviu falar de Jesus, então não foi ninguém lá de dentro. Eu creio que do lado de fora, passavam conversando e falando só sobre milagre. Ela tirou primeiro o ouvido do lugar da dor e apurou os ouvidos. E a fé vem por onde? Pelo ouvir o quê? A palavra de Deus. O quê? Estão falando lá fora que ele está aí, ele está fazendo milagre, ele está curando. Eu não vou perder essa oportunidade. A gente fala, parece que foi assim, rapidinho, né? Ouviu? Pá, pá, pá. Não. Aqui para nós, eu creio que aquela mulher ficou maturando. Maturando. Como é que eu vou fazer? Já sei. Eu sou proibida. Ela não descartou a impossibilidade dela. Ela não descartou a impossibilidade dela. Ela disse, eu sou proibida de tocar. Mas se ao menos eu tocar na orla. Sabe o que ela disse aí? Eu vou me expor, não estou nem aí. Eu posso ter morta, não estou nem aí. Eu posso ser humilhada, não estou nem aí. É para isso. Eu posso ser apontada, não estou nem aí. Eu quero ele, eu quero ele, eu quero ele. No lugar da dor, aquela mulher amadureceu. Meu Deus. E você? E você? E você? No lugar da dor, aquela mulher amadureceu. Agora, olha para cá, como o céu é lindo, irmãos. O céu é tremendo, irmãos. O céu os ouviu. A fé daquela mulher. Porque na Bíblia nada é por acaso. Nada. Nada. Eu ouvi uma pregação, não foi nesse, foi aqui, de Zaqueu. Acho que foi aqui. Que a gente sempre pensou que Zaqueu foi atrás de Jesus. Jesus que foi atrás de Zaqueu. Então, na minha concepção, ó para isso, ó. Tá o homem. Estava até preparando para pregar esse domingo. Ó, tá lá o presidente da sinagoga, o cara. O maioral. O bambambam. Que se achava, de repente, uma notícia trágica na casa dele. E a filha dele tinha o quê? 12 anos. E a mulher, 12 anos sofrendo. E ele, 12 anos só vivendo de bem bom com a filha. Aquele homem vai atrás de Jesus. Ele foi atrás de Jesus. Minha filha está moribunda, está morrendo. Jesus olha para ele, eu vou na sua casa. No caminho, no trajeto, aquele homem tem que parar. O céu disse, olha, eu vou lhe mostrar que mesmo você sendo o cara, o presidente, eu me importo com quem está sofrendo. Porque enquanto você estava 12 anos brincando com a sua filhinha, tinha uma que nem nome tem. Tem uma que já perdeu. Eita, meu Deus, Deus está falando aqui. Tem uma que já perdeu tudo, que está sem esperança, que está sem razão para viver, mas recebeu agora. Aleluia, uma injeção de fé e já profetizou e eu estou indo ao encontro dela. Aquela mulher chega e rouba a cena. Agora olhe para cá. O que Jesus tinha para aquela mulher não era só a cura.
Jesus não sabia não quem era ela, não era. Quem é que Jesus não conhece? Quem é que Jesus não sabe? O que é que ele não sabe? O que é que ele não vê? Ele é onisciente, ele é onipresente, ele é onipotente. Só que aquela mulher veio por detrás, tocou, ele sentiu sair virtude. Ele para e pergunta, quem me? Ele não sabia, não é? Porque ele perguntou. Porque ele não tinha só milagre para aquela mulher, não. Ele queria mudar a identidade dela. Ele queria mudar o futuro dela. Ele queria mudar a história dela. Porque não adiantava ela ser curada e voltar a ser mais uma ali no meio. Não, meu filho, a tua fé vai te levar agora a viver tudo novo. Isso que você fez foi um destravar. Está preparado para viver o sobrenatural de Deus? Pergunta, está preparado para viver o sobrenatural de Deus? Tem novidade chegando para você. Jesus não tem só milagre para você, não. Jesus não tem só cura para você, não. Ele vai mudar a sua identidade. Vai mudar o seu destino. Você não vai voltar mais para o lugar da dor. Aí a Bíblia diz que ela fez o quê? Ela parou e contou toda a verdade. Ela não podia sair correndo. Já recebi o meu milagre. Fui. Partiu. Podia ou não podia? Mas quem já entrou no lugar de fé, não quer só milagre. Quer Ele. Quer Ele. Eu quero Ele. Eu quero Ele agora para mim. Vai se contentar só com milagre? Você só quer milagre? Muito assim. Recebe o milagre e fui. Mas ela não, ela ficou. Aí agora, ó, na mente dela, é agora que eu vou ser humilhada, mas eu não estou nem aí. É agora que eu vou ser espizinhada, mas eu estou com Ele. Diga, quem está com Ele faz toda a diferença. E Ele está dizendo para alguém aqui, nunca esqueça, eu sou contigo. Independente da situação, eu estou contigo. Aleluia. Você tirou de mim virtude. Eu acho lindo quando imagino o cerco ali, os discípulos perguntando o que ele tocou, todo mundo sabendo, conhecendo ela, que era imunda. Jesus para e pergunta quem me tocou. As atenções todas para aquela mulher. E ela foi para os pés de Jesus e contou toda a verdade. Quer que o mestre abre a boca e diz? Não tinha nome, não tinha identidade. Não era nada, perdeu tudo que tinha, não tinha mais valor, não tinha mais bem, não tinha mais nada. Jesus abre a boca e disse o quê? Filha, a tua fé te salvou. Ele não diz te curou, ele diz te salvou. Vai para o original ver o que significa se salvar. É o souzo de Deus chegou para aquela mulher. Vida nova, história nova, destino novo, morada nova que recebe tudo novo. Diga, Deus vai lhe levar a viver o novo. Está preparada, minha irmã? O de Deus está chegando. Está preparado, só vive o novo de Deus quem é filho. Só vive o novo de Deus quem é filho. Levanta, fica de pé e dá a salva de palmas para o Senhor. Muito fraco, viu, essas palmas para Jesus? É você que decide. Ou continuar sendo crente bebê. Ou tomar uma decisão de amadurecer. Volto a repetir. Amadurecimento dói. Amadurecer é necessário porrada, pancada, ingratidão. Tudo isso faz parte do crescimento.
É. Jesus sendo Deus. Lá em Hebreus vai dizer que ele se submeteu a crescer. E a gente, muitas vezes, teimamos em continuar a beber. Pastora, o que é que eu faço? Está na hora de crescer. Está na hora de parar de fazer só o que você quer. E fazer o que a Bíblia manda. Está na hora de pensar só no seu bel prazer. Está na hora de sair dessa bolha. E seguir orientação, seguir conselhos e obedecer. Crente maduro é obediente. Eu costumo conversar com minha neta, minha filha, quer ser uma mulher de sucesso, quer ter uma vida boa, obedeça. Obedeça. Porque, crente bebê, crente infantil, é igual, eu estava conversando com ela, criança e adolescente. Ainda não está formado o córtex frontal normal. Tudo para eles é muito extremo, é muito pesado. É por isso que é um perigo crianças e adolescentes não ter pulso, não ter direção, não ter disciplina. Porque ela vai errar, o tempo todo ela vai errar. Ela precisa de direcionamento, de disciplina para dizer não e não, porque ela não sabe o que faz. E tudo que ela fizer agora vai ser para o próprio mal dela, porque ela não sabe o que está fazendo. Ela não coordena bem direito. É a mesma coisa do crente beber. O córtex frontal ainda espiritual não está formado. Vai se formar na proporção que você obedecer. Olha para cá. O amadurecimento vai chegando. É tão sério isso que você pode ter chegado até uma estatura. Aí Paulo vai dizer, cuidado a Timóteo. Não coloque a mão precipitadamente para ungir o Nécio. Porque senão ele pode se perder, ele pode morrer. Porque a mesma unção que eleva é a mesma unção que mata. Por quê? Crente bebê não suporta a unção. Por quê? Porque o ego vai inflar. É bebê. Já o crente maduro, quanto mais ele cresce, mais ele desce. Quanto mais ele cresce, mais porrada ele toma para ele descer mais. Quer que eu prove? João Batista. Jesus disse, ninguém, homem nenhum, nunca houve nem haverá um profeta igual a João Batista. O que João Batista fez, pelo amor de Deus? Só anunciou Jesus. Mas foi a obra que Deus determinou para ele. Aí ele abre a boca e diz o quê? Importa que ele cresça e que o crente maduro, ele mesmo se diminui. E eu não estou falando de você se achar, eu não sou nada, não. Mas você está num lugar onde o seu ego não pode inflamar. Até porque, eu vou te dizer algo aqui, de cadeira. Crente que um pouquinho se eleva, Jesus vem e pá! Aperta o parafuso. É um pouquinho se achar, Jesus, espera aí que eu te trato. Pá! Quem você pensa que é? Aí você não entende. É Jesus dizendo, é para você não se achar. Não é nada sobre você, é sobre eu e você. O termômetro, se você já saiu do lugar de ser bebê, é obedecer. É receber as aflições e continuar glorificando o nome do Senhor. Agora, eu termino dizendo, chega a esse nível de maturidade, irmãos, você vai viver coisas extraordinárias. Aí a Bíblia diz, seus olhos nunca viram, seu ouvido nunca ouviu,
coração do homem nunca subiu o que Deus tem preparado. Está preparado para se surpreender com Deus? Aí o cara todo acabado, todo destruído, cheio de vício, na cocaína, no crack, nas drogas. Mas ele tomou a decisão de crescer. Ele se submete. Aí daqui a pouco Deus dá um banho, bota sentado no meio de príncipe, a vida vira. Aí daqui a pouco está fora do país, está, sabe, bem casado. Meu Deus, porque se submeteu e cresceu. Porque o crente maduro, ele não dá problema, ele dá fruto. Vou repetir. Crente maduro, ele não dá problema, ele dá fruto. Já contei isso aqui. Estava adorando ao Senhor lá na Lira um dia, a igreja lotada. E eu, Jesus, eu te amo tanto, meu filho, que eu amo fazer declaração de amor. Eu amo fazer declaração de amor. Aí eu senti a voz do Senhor no meu ouvido dizer, eu te amo muito. Você é especial. Irmão, não tem inveja, não. Que isso é para você também. E foi num momento que eu estava passando, sabe, aquele momento de dor, mas aquilo que eu ouvi alegrou a minha alma, que eu não estava nem aí para nada. Para confirmar, meu pastor nunca tinha feito aquilo, desceu do altar, nunca esqueço isso. Eu não sei nem se ele estava lá, tirou o paletó, deu ao obreiro, desceu, chegou em mim, eu de olho fechado, disse, minha filha, eu tenho o maior prazer na sua vida. Foi o Espírito Santo dizendo, é assim que eu faço, eu estou confirmando o que eu falei no seu coração agora. Aleluia. Dói, irmão, crescer dói. Mas diga para quem está do teu lado, mas vale a pena. Essa luta aí que você está atravessando, é o Senhor dizendo, quero te levar a um patamar maior. Quero te levar a uma intimidade. Para terminar, não existe crescimento sem intimidade. Não existe. Você quer ver? Quanto mais você para, se você começar a andar muito com a pessoa, daqui a pouco você está tendo os mesmos hábitos, o mesmo modo de falar, as mesmas posturas. Sim ou não? É isso que Deus quer conosco. Intimidade. Quanto mais intimidade, mais você vai se parecer com Ele. Quanto mais intimidade, as porradas vai vir, você vai dizer, papai, eu já entendi, está escrito, eu já sei. Está chegando coisa grande para mim. Amém? Feche os seus olhos.